Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, voltar às nossas mentes, nossos pensamentos, nossos corações, para aquilo que o Senhor tem a falar, para as nossas vidas, nessa noite. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 10 de Mateus. Então, abra aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 10. Nós vamos estudar hoje dos versos 34 até o 42. Mateus 10, do 34 até o 42. O tema do nosso estudo de hoje, irmãos, é a verdadeira vida em Cristo. E nós temos falado muito sobre isso nesse capítulo, trazendo à tona e reafirmando, a realidade do que é a vida com Cristo, irmãos? Talvez algo que tenha se perdido no decorrer do tempo, conforme a igreja foi passando por algumas situações no decorrer da história, no decorrer do tempo. E muito do que é o verdadeiro evangelho, muito do que são as consequências de se servir a Deus verdadeiramente e viver o verdadeiro evangelho, se perdeu no decorrer do tempo. Ou melhor, foi de certa forma maquiado no decorrer do tempo, foi de certa forma romantizado no decorrer do tempo, para que as igrejas ficassem cheias, para que as pessoas fossem até Cristo, não com um coração sincero, não com verdade, mas sempre buscando um benefício próprio, sempre buscando algo para desfrutar neste mundo, neste tempo. Quando, na verdade, o Evangelho muito mais fala sobre aquilo que nós estamos dispostos a perder neste mundo para ganhar na vida eterna. Vamos ler? Mateus 10, do 34 em diante. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Irmãos, nós vemos aqui então que Jesus está revelando às pessoas, aos seus discípulos, aos seus seguidores, que o chamado que ele tem para as nossas vidas, para a vida deles naquele momento, é um chamado de entrega total e sacrificial. A primeira parte do texto que nós lemos aqui, parece até alguém que vem para causar guerra. Jesus, a maneira como Jesus fala sobre si mesmo, sobre o que ele veio para fazer, sobre o que ele causa. Nesse trecho, Jesus ele apresenta 4 verdades que vão nos ajudar a entender o custo do discipulado. Irmãos, a salvação é de graça, Jesus morreu na cruz para nos salvar, sem nós termos feito nada para merecer isso. E hoje nós temos acesso a isso gratuitamente.
Mas há um preço a ser pago enquanto nós estivermos aqui. E a primeira verdade que Jesus nos revela nesse texto é que seguir a Cristo pode causar divisão até dentro da nossa família. Muitas pessoas imaginam que Jesus veio para trazer paz a qualquer preço. Mas ele mesmo afirma que ele trouxe uma espada e não uma paz superficial. Isso significa que ao decidir seguir a Cristo, algumas pessoas enfrentarão oposição, até mesmo dentro de suas casas, no meio da sua família. Quando alguns aceitarem o Evangelho, aceitarem seguir a esse Cristo, e outros rejeitarem, com certeza haverá perseguição, incluindo dentro da sua própria casa. É o que diz o verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quantos de nós, quantos cristãos fiéis verdadeiros que por algum motivo acabaram tendo seus familiares afastados de si próprio por conta da sua escolha pela fé, por conta de não abrir mão da sua fé? É óbvio, irmãos, que isso não significa que o discípulo de Jesus deve ficar buscando conflito. Porque também tem muito crente que aí acaba se tornando chato, né? É aquele cara que ninguém quer receber no churrasco da família mais. Porque é a pessoa que chega para causar. Não, irmãos, nós não fomos chamados para isso também. Porque não somos nós quem fazemos isso. É a própria mensagem do Evangelho que vai confrontar. Aqueles que resistirem à verdade serão confrontados pelo Evangelho. O discípulo não deve pegar uma espada para atacar, mas sim estar preparado, munido e armado, porque o inimigo com certeza tentará destruir o cristianismo de alguma forma. Essa é a consequência natural, irmãos, do reino de Deus. Uma segunda verdade revelada por Jesus é que seguir a Ele exige que Ele esteja acima de tudo em nossas vidas. O amor pela nossa família, pelas pessoas que estão próximo de nós, é algo natural, é algo importante, algo que nós devemos ter, devemos cultivar e devemos cuidar. Só que Jesus ensina que se nós tivermos que escolher entre o nosso relacionamento com Ele e o relacionamento com a nossa família, nós devemos escolher a Ele. É o próprio Jesus quem está dizendo. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. E eu sei que isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de administrar. Porque geralmente uma mãe, um pai está disposto a fazer qualquer coisa pelos seus filhos, até aquilo que ele não deve, por amor aos seus filhos. Mas o que Jesus está dizendo é que o nosso amor a Ele, as verdades que Ele nos dá, nos traz, nos ensina, nos revela, deve estar acima de qualquer outra relação, de qualquer outro amor, de qualquer outra prioridade. Cristo é a nossa prioridade. Isso diz respeito à maneira como nós agimos, à maneira como nós falamos, aos planos que nós fazemos. É óbvio, irmãos, que isso não significa que nós devemos abrir mão das nossas famílias. Não é porque nós estamos lendo isso aqui, aprendendo isso aqui, que agora pronto, agora eu tenho que morar na igreja então, porque Deus é mais importante que a minha família. Não é por aí. Tudo que é demais sobra, irmãos. Aí nós viramos religiosos, fariseus. E não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando viver um cristianismo em sua essência. É como nós o entendemos de dentro para fora. Não é as simples práticas que nós temos. Jesus está em primeiro lugar. Quando qualquer pessoa
incluindo um familiar, tenta nos afastar do chamado de Deus, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Porque tudo que nós construímos aqui é passageiro, irmãos. Vai acabar. Por mais bonito que seja, por mais lindo e único que seja, vai passar. Mas a eternidade está aí para nós. Assim como diz aquela antiga canção, Castelo Forte, né? Escrita por Martinho Lutero. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. É isso, irmãos. Seguir a Cristo exige dedicação total da nossa parte para com Ele. Uma terceira verdade revelada por Jesus aqui é que seguir a Cristo nos chama ao sacrifício. Jesus, ele usa uma imagem forte aqui para ilustrar esse compromisso que nós precisamos ter com Ele, né? Ele fala sobre a cruz. Ele fala que quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É isso que ele diz. E essa daqui, curiosamente, é a primeira vez que Jesus menciona a cruz no Evangelho de Mateus. E ele deixa claro com isso, irmãos, que o discipulado envolve um certo sofrimento, uma grande renúncia. Porque nos tempos de Jesus, a cruz era um instrumento de execução dos mais cruéis. Os piores criminosos possíveis que eram condenados à morte de cruz. E aí quando Jesus fala sobre tomar a cruz, ele está justamente dizendo que seguir a Ele pode significar perseguições das mais cruéis possíveis, inclusive a morte. Nem sempre nós precisamos levar isso ao pé da letra, no sentido mais óbvio aqui, e mais literal possível, mas nós podemos e nós sofremos perseguições das mais diversas, que se nós nos posicionarmos verdadeiramente para não abrirmos mão das verdades do Evangelho, irmãos, nós perderemos muitas coisas. Várias áreas das nossas vidas morrerão. Talvez um trabalho, talvez um relacionamento, talvez uma amizade. São coisas que, se nós nos mantivermos fiéis a Deus verdadeiramente e não abrirmos mão desses princípios, daquilo que o Senhor nos criou para fazer, provavelmente nós seremos perseguidos. Provavelmente nós perderemos. Porque o mundo deseja tudo aquilo que é o oposto do que Jesus tem a nos dar, a nos oferecer. Um discípulo precisa estar disposto a sofrer até as últimas consequências por amor a Ele. Assim como um condenado à cruz, à morte de cruz, carregava a sua própria cruz até o local da sua crucificação. Irmãos, é fácil? Não é, irmãos. Para ninguém, incluindo para mim. Isso aqui, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Todos nós aqui somos parte dessa construção, desse amadurecimento na fé. Por isso que é importante nós estarmos juntos, caminharmos juntos, segurando uns as mãos dos outros. Nós somos um corpo e nós precisamos estar dispostos a auxiliar as pessoas ao nosso redor a continuarem, a seguirem em frente, a conseguirem viver esse evangelho aqui. Sermos um apoio para o outro. Foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Cada cristão tem uma cruz para carregar. Algo específico que Deus permite na nossa caminhada. Só que Ele nos alerta que nós não apenas devemos arrastar essa cruz com dificuldade, com pesar, mas que nós precisamos carregá-la com coragem e na direção dEle. Ele diz não só que nós devemos tomar a nossa cruz, mas tomar a nossa cruz e ir até Ele. Porque, irmãos, se nós carregarmos a cruz sem seguir a Jesus, nós estamos carregando um fardo desnecessário, sem propósito. E sabe o que isso significa?
Isso significa uma carcaça de crente e um coração completamente distante do Evangelho. Porque aí se torna um fardo. Quando nós resolvemos assumir uma postura de cristãos, mas o nosso coração está muito distante disso. E aí, irmãos, nós estamos carregando algo, nós estamos fazendo de tudo para mantermos uma imagem, uma aparência, uma postura, mas de nada está adiantando. Porque nós não estamos indo até Cristo. Nós não estamos fazendo isso por causa de Cristo. Nós estamos fazendo, muitas vezes, para manter a nossa imagem, para manter aquilo que as pessoas veem ao nosso respeito. E aí nós estamos carregando uma cruz que não está nos levando a lugar algum. Por isso que é o entendimento, irmãos, que é algo que vem de dentro para fora. Por que eu vivo a vida de igreja? Eu faço isso por quê? Para quem? Por quais motivos eu faço isso? Se nós não estivermos caminhando na direção de Cristo, irmãos, nós estamos indo para o lado oposto. E a quarta verdade que Jesus revela é que os valores dele são opostos aos valores do mundo. Os princípios do reino de Deus vão na direção contrária ao pensamento do mundo. No versículo 39 ele diz: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a achará. É contraditório isso, né? Se nós trouxermos para a nossa realidade, para a nossa visão humana, é meio contraditório, né? Por quê? Irmãos, aos olhos humanos, preservar a vida deste mundo é algo que pode parecer o maior objetivo das nossas vidas. E quando eu digo vida, irmãos, entenda, não apenas vida física, tá? Nós ainda não sofremos esse tipo de perseguição aqui. Ainda. Chegará um momento, mas nós ainda não sofremos esse tipo de perseguição. Quando eu falo vida, quando o texto fala vida, é a nossa forma de viver, nossa forma de se relacionar. É quem nós somos no dia a dia. Muitas das vezes nós estamos vivendo as nossas vidas para construir algo que se limita só a este mundo. E nós não admitimos em hipótese alguma perder essas coisas que nós estamos criando. Talvez seja a nossa carreira, talvez seja os nossos relacionamentos, talvez, enfim, pode ser várias coisas ao nosso redor. Coisas que constroem quem nós somos. Nós idolatramos essas coisas de tal forma que parece que isso é o ápice da nossa vida. Mas Jesus está nos ensinando que isso de nada importa. Jesus está nos ensinando que quando nós abrimos mão de quem nós somos, dos nossos egoísmos, das nossas vontades que não agregam em nada ao Evangelho, ao reino, é aí que nós ganhamos algo que está nele. Quando nós abdicamos de nós mesmos para ouvir a voz dele, para servir a ele. O mundo nos ensina, irmãos, que o mais importante para nós é garantir a segurança, um conforto pessoal, sucesso. É isso que o mundo nos ensina. E nós somos abraçados por isso todos os dias, inevitavelmente. E de certa forma nós até precisamos ceder em algumas partes, porque senão nós não vivemos. Principalmente se tratando das coisas como são nos nossos dias, no nosso país. Então, se nós não ralarmos, as coisas não acontecem, né? E nós temos que fazer. Só que Jesus diz que aquele que tenta manter a sua vida a qualquer custo, seja negando a fé, porque é isso que acontece, irmãos. Quando nós tentamos só construir coisas que são para este mundo, 90% das vezes nós vamos negar a nossa fé em algum momento. Nós vamos fazer concessões da nossa fé. Nós vamos falar, isso aqui não tem nada a ver, pode ser assim mesmo. Isso aqui, não, pode ser assim mesmo. Seja dessa forma, fazendo concessões da fé, ou comprometendo até a nossa consciência, para nos conformarmos ao mundo. Nós já estamos perdendo tudo se nós fizermos isso.
aqueles que escolhem negar a fé para proteger as suas vidas ou se moldar a um mundo para evitar dificuldades, acabam perdendo aquilo que realmente importa. A essência de tudo. Ou melhor, só revela que na verdade nunca teve, nunca possuiu. Irmãos, negar a fé, como eu já disse aqui algumas vezes, não é só fazer como Pedro fez. Você conhece Jesus? Ele, não sei quem ele é não. Não, a gente nega a fé quando nós pecamos. Então nós estamos negando a nossa fé constantemente. Mas uma coisa é você fazer isso por um acaso, um acidente. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, né? Agora outra coisa é você planejar isso. E aí você começa a abrir mão dos seus princípios para evitar algumas situações, algumas dificuldades, para conseguir outras coisas. Isso é negar a fé. Só que por outro lado, aqueles que desejam renunciar a tudo por causa de Cristo, encontrarão a vida eterna. Uma vida plena em comunhão com Deus. E aí na segunda parte, nos versículos 40 ao 42, nós percebemos o porquê que nós precisamos fazer isso. Existe uma recompensa, irmãos. Há a dificuldade, mas há a recompensa. Depois de ensinar isso, sobre a renúncia, né, que seria necessária para seguir a Ele, Jesus ele encerra aqui o seu discurso falando das recompensas que aguardam aqueles que o servem. E aí ele destaca 3 verdades muito importantes sobre essa recompensa. Primeiro, o discípulo representa aquele que o enviou. Olha o privilégio que nós temos, irmãos. Embora às vezes nós sejamos pequenos e frágeis diante do mundo que nós vivemos, nós fomos chamados para representar o próprio Deus. Versículo 40 diz: quem recebe vocês é a mim que recebe. E a quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso significa, irmãos, que aqueles que recebem os discípulos de Cristo estão, na verdade, recebendo o próprio Senhor. É o privilégio que nós temos de abdicar deste mundo para servir a Cristo. Nós somos a representação dele aqui, quando nós fazemos a sua vontade. Quem recebe Jesus está recebendo o próprio Deus. Por isso, irmãos, cada discípulo enviado para anunciar o Evangelho carrega a autoridade do Senhor com ele. E nós podemos fazer parte disso, ser parte disso, ter essa mesma autoridade. Uma segunda recompensa é que quem recebe os enviados de Deus também recebe uma recompensa. Jesus diz que aqueles que acolhem um profeta, por considerarem que ele é um profeta confiável, recebem a mesma recompensa que o profeta. Quem recebe um justo por causa da sua justiça, também será recompensado da mesma forma como justo. Isso mostra, irmãos, que Deus, ele não valoriza apenas aqueles que pregam e vivem a justiça, mas também aqueles que os apoiam, que os recebem, que os enviam, que os sustentam. Ele recompensa todos aqueles que colaboram de alguma forma para a expansão do reino, seja pregando, seja vivendo na prática, ou sendo aqueles que ajudam a sustentar, que estão na retaguarda, orando por essas pessoas, amando, se compadecendo. Percebe como fazer missão não é só ir ao campo missionário? Nós, enquanto estivermos aqui, na disposição de abençoar essas pessoas, de enviar pessoas, de ajudar no sustento de alguma forma dessas pessoas que colocaram as suas vidas literalmente à disposição ali do reino, nós também fazemos missão e nós também somos recompensados por Deus da mesma forma. Obviamente que nós não vamos fazer por causa da recompensa, irmãos. Nós vamos fazer porque nós lembrem-se, é de dentro para fora. As nossas ações precisam expressar o que está dentro de nós.
Não pode ser algo superficial, apenas para criar uma casca. Se no nosso coração queima por isso, nós agimos em direção a isso. E aí nós fazemos da maneira certa, da maneira que agrada ao Senhor. Em terceiro lugar, a recompensa que Jesus vai falar também é que nenhum ato de serviço ficará sem recompensa. Versículo 42, ele diz: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Jesus deixa claro que, por menores que sejam os gestos de segurança para com seus discípulos, para com seus filhos, nada passará desapercebido aos olhos de Deus. Isso significa, irmãos, que até um ato simples, como oferecer um copo de água a um servo de Deus, será reconhecido, será recompensado pelo Senhor. Deus não esquece daqueles que demonstram amor, demonstram cuidado pelos seus discípulos, pela sua obra. E Ele garante que cada gesto feito por amor a Cristo terá a devida recompensa. É por isso que nós sempre falamos sobre o trabalho na igreja. É por isso que nós sempre destacamos a importância que há das pequenas coisas. É Jesus que está falando, irmãos. Quando nós nos dispomos a trabalhar por amor a Cristo, isso nos leva a chegar aqui e colocar uma cadeira no lugar, e pegar um copo que estava no chão, jogado, e, enfim, levantar para que uma outra pessoa sente no nosso lugar. Tudo isso, por amor a Cristo, será recompensado por Ele. Pequenos gestos, irmãos. Nós não devemos ficar parados, sentados, olhando, esperando Deus revelar a nós qual é o nosso chamado. O nosso chamado é servir, irmãos. O nosso chamado é servir. Para com essa história de que Deus vai me revelar o meu dom, o meu talento. Nós já nascemos com esse talento, já com essa obrigação de servir. Por amor a Cristo, por amor àquilo que Ele fez por nós. Nós fazemos por isso. E é no meio disso que Deus vai agir em nós, que Deus vai agir através de nós, e que outras pessoas se renderão ao Evangelho, a Cristo, pelas razões certas, pelos motivos corretos. Amém? E aqui, irmãos, Jesus ele encerra então a sua primeira grande sessão aqui do Evangelho de Mateus, que revelou aqui a identidade dele, né? Nós vimos até aqui a sua pessoa, nós vimos os seus princípios e vimos o seu poder sendo manifestado, do capítulo 1 ao capítulo 10. Bom, fazendo algumas aplicações então para as nossas vidas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Evangelho, ele confronta e divide. Irmãos, se nós formos a um culto em que a pregação nos deixe satisfeitos com nós mesmos, não é o Evangelho que está sendo pregado. Tenha certeza disso. Eu falo sem medo de errar. O Evangelho, ele confronta. Porque nós, irmãos, ainda temos dentro de nós uma raiz de pecado. A nossa mente, nos momentos de ociosidade, ela nunca está pensando nas coisas boas que Deus faz. Ela está maquinando coisas, ela está pensando em situações, ela está desejando coisas que ela não deveria estar fazendo. E uma mensagem, uma pregação que nos faça ficar satisfeitos com quem nós somos, não está nos levando em direção a Cristo. Porque o Evangelho confronta, é Jesus que falou. Não é o Alisson que está falando, é Jesus que está falando. Jesus está mostrando aqui, irmãos, que o Evangelho traz várias circunstâncias difíceis de lidar para nós. Mas isso é honra. Isso não deve nos desanimar, porque isso é honra. Porque nós temos algo muito maior reservado. Jesus diz que Ele não veio trazer uma paz
superficial, algo fabricado. Ele diz que ele veio trazer uma espada que causa divisão até mesmo no meio das famílias. É uma afirmação que pode parecer dura ou difícil de se interpretar à primeira vista, irmãos, mas revela uma realidade espiritual muito profunda, que é: o Evangelho confronta os corações e exige uma decisão radical das nossas vidas. Não tem meio termo. Quando alguém escolhe seguir a Cristo, inevitavelmente enfrentará oposição. Aqueles que não compartilham da mesma fé, irmãos, nos perseguirão. E faz parte do plano de Deus isso. Não adianta se revoltar. Não adianta achar que nós estamos sendo injustiçados. Uma igreja que é perseguida por manter os seus princípios, obviamente, princípios baseados em Deus, na palavra, ela está no caminho certo. Sabe por quê, irmãos? Porque a luz expõe as trevas. A verdade de Cristo, ela desmascara algumas falsas seguranças e os ídolos do nosso coração. Muitos de nós, irmãos, seremos e somos rejeitados no meio da nossa própria família, no nosso trabalho ou em círculos sociais por causa da nossa fidelidade a Cristo. Seguir a Jesus envolve estar preparado para ser mal compreendido muitas vezes, para ser criticado muitas vezes, para ser até rejeitado muitas vezes. Eu não quero que você saia daqui nessa noite, irmãos, assustados. Vou desistir do Evangelho então, porque é só BO. Seguir Jesus é só BO, parece. Irmãos, o que foi a vida de Jesus? O que ele viveu na pele? O que ele experimentou? O que os apóstolos passaram? Irmãos, se a gente ficar abraçando esse mundo de facilidades que estão pregando por aí, nós vamos viver uma vida cristã iludidos, emocionados. Nós vamos crescer um bando de crente mimado, imaturo, que não pode ouvir um não. Entenda, irmãos, que essa divisão que Jesus causa por causa do Evangelho, através do Evangelho, não é causada por uma atitude de arrogância ou de confronto da nossa parte. Isso é causado pelo próprio poder do Evangelho. Quando nós enfrentamos essa oposição, nós precisamos nos lembrar que Jesus já nos alertou sobre isso. Ele também já nos ensinou a confiar que Ele sustenta as nossas vidas em meio dessas dificuldades. Como o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, e ninguém melhor do que ele para dizer isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe que é difícil. A caminhada muitas das vezes nos trará perseguições, desilusões, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É nisso que nós nos apegamos, irmãos. É muito verdade que as dificuldades irão? É. Mas é muito verdade também que Deus prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas, até o dia que Ele vier nos buscar. E aí o que nós fazemos? Nós cremos e obedecemos, vivemos para Ele. Em segundo lugar, há um chamado de lealdade suprema a Cristo. Jesus ensina que quem ama qualquer coisa ou pessoa, inclusive a própria família, filhos, pais, mais do que ama Ele, não é digno de ser seu discípulo. Mais uma vez, isso não significa, irmãos, que o cristianismo incentiva que nós negligenciemos a nossa família.
O que isso quer dizer é que a nossa lealdade a Cristo, a nossa fidelidade a Ele, deve estar acima de qualquer outro relacionamento. É Deus em primeiro lugar. E o resto vem depois. O amor humano, por mais valioso que ele seja, não pode tomar o lugar do amor de Deus. Ou do nosso amor a Deus, por Deus. A fé cristã exige um compromisso, onde Cristo ocupa o primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. Isso significa que as nossas escolhas, os nossos valores, as nossas prioridades devem refletir essa lealdade. Muitos cristãos, irmãos, enfrentam pressões para comprometer a sua fé, em nome de aceitação social, familiar, em nome de um cargo melhor, às vezes no seu trabalho. Há casos em que seguir a Cristo exige abrir mão de tudo isso, de oportunidades, de relacionamentos, ou de posições que entram em conflito com os princípios do reino. E isso tudo, irmãos, na grande maioria das vezes, não vai se manifestar de forma pesada, com alguém gritando na sua cara, falando que o seu Deus não presta, que os princípios que você segue não prestam. Não. Isso, na grande maioria das vezes, vai vir de forma sutil. Como se fosse algo bom para você. Um convite. Uma oportunidade. Algo que às vezes vai encher os nossos olhos. Mas que por trás disso é justamente a causa daquilo que vai nos fazer cair. Quem perde a vida por minha causa, a achará. É o que Jesus diz. Por isso nós precisamos examinar os nossos corações, irmãos, e perguntar: Cristo realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida? O discipulado genuíno, ele exige que não apenas nós proclamemos Jesus como Salvador, mas que nós demonstremos isso nas nossas escolhas diárias. E, irmãos, para de viver o Evangelho, o cristianismo também, baseado no que você sente. Porque o nosso coração é enganoso. E na grande maioria das vezes, o nosso coração vai sentir que nós não devemos fazer a vontade de Deus. Porque nós não queremos. Nosso coração não quer. Então, daí, irmãos, a importância de conhecer a palavra. Porque às vezes nós vamos desejar algo muito. Nós vamos olhar para uma determinada situação e falar: não, isso aqui é bom, isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai ser bom para o meu futuro, para a minha família, enfim. E aí nós simplesmente deletamos da nossa mente o que a palavra de Deus diz. Mas quando nós temos de forma viva em nossa mente o que a palavra de Deus nos ensina, diante dessas circunstâncias que o nosso coração olha e deseja e arde, queima e quer, a nossa mente nos mostra a palavra. E essa palavra nos leva para outro lugar. Fala: opa, não é isso que o meu Deus me ensina. Não é esse caminho que o meu Deus me direciona aí. Não fique esperando o sol brilhar à meia-noite, irmãos. Nós temos a palavra revelada a nós. Tudo o que nós precisamos para seguir em frente está na Bíblia. Já dá. Não precisa de mais nada. É o suficiente para nós chegarmos até o grande dia em que Jesus virá nos buscar. Tudo que está revelado aqui. Amar a Cristo acima de tudo não nos torna insensíveis às pessoas ao nosso redor, mas nos capacita a amar as pessoas com um amor mais puro, mais verdadeiro, enraizado na vontade de Deus. Então, amar a Cristo mais do que qualquer outra pessoa não significa menosprezar, ignorar ou afrontar as pessoas ao nosso redor, não. Quando nós amarmos a Cristo acima de tudo, irmãos, nós amaremos ainda mais as pessoas ao nosso redor, com um amor mais verdadeiro, mais genuíno. Amor esse que também corrige, que também ensina, que também exorta quando necessário. E em terceiro lugar, pequenos atos geram
grandes recompensas. Jesus encerra ali o seu ensino, o seu discurso, deixando claro que até um copo de água dado a um de seus filhos, a um de seus discípulos, não ficará sem recompensa. E isso nos ensina, irmãos, que Deus valoriza cada ato de serviço feito por amor a Ele. No reino de Deus, não são apenas os grandes feitos, as grandes obras, os grandes aparecimentos que contam. Os pequenos gestos de bondade que muitas vezes ninguém nem vê, Deus está vendo. E nunca passa despercebido por Ele. Muitas vezes nós subestimamos a importância de ações simples, como encorajar um irmão na fé, ajudar alguém em necessidade, demonstrar hospitalidade a alguém que necessita. Só que Jesus deixa claro que nenhuma atitude feita por amor a Ele será esquecida. Ele é um Deus que vê, que recompensa até mesmo as mínimas expressões de fidelidade. O mundo aí fora valoriza tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que tem um status de poder. Só que o que Jesus nos ensina, irmãos, é que no reino dele, o menor é grande e o servo será honrado. Por isso que nós vivamos de maneira que a nossa vida reflita essa verdade, confiando, irmãos, que o Deus que nos chama também é o Deus que nos recompensa fielmente. A nossa entrega não é em vão. Jesus nos assegura que aqueles que perdem sua vida por amor a Ele, na verdade encontram a vida eterna. Cada ato de fidelidade a Cristo, irmão, seja grande ou pequeno, é visto e valorizado pelo Pai. E aí, diante disso, nós somos desafiados a nos perguntar: Cristo realmente ocupa o primeiro lugar no nosso coração? Nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz e segui-lo, mesmo diante das dificuldades? Que nós possamos viver, irmãos, a certeza de que não há nenhum privilégio no mundo maior do que pertencer a Deus. Porque, no fim, aqueles que escolhem a Cristo, acima de tudo, descobrirão que Ele é, de fato, tudo aquilo que nós precisávamos. Ele é nosso pastor. E por causa disso, nada nos faltará. Amém?